A NBA é feita de estrelas e de glórias, mas a glória de uns dita quase sempre o falhanço de muitos outros. Hoje vamos ver a história dos Sacramento Kings, desde a sua ascensão em 2000 até a sua queda nos anos 2004. Olá YouTube, bem-vindos ao Out of Bounds. O meu nome é Vitor Bessa e hoje trago-vos uma nova rubrica mensal chamada Rise and Fall, onde vamos explorar algumas equipas que, por alguma razão ou outra, não conseguiram chegar ao título da NBA, mas estiveram bastante perto. Este ano, este primeiro episódio começa com os Sacramento Kings dos anos 2000. Uma das melhores equipas que eu vi jogar, mas que, devido a algumas lesões e alguns erros de arbitragem, nunca conseguiram conquistar o título da NBA. E já sabes, se gostas deste tipo de conteúdo, deixa like no canal e subscreve. Começamos pelo início. A época era de 99-2000 e os Kings são, aos olhos de muitos, uma das equipas mais dinâmicas e divertidas de se ver jogar. Lideradas por Chris Webber, na altura perto do seu prime, e de um jovem Jason Williams à base, todas as noites eram noites de espetáculo. Mas o talento da equipa não se ficava por aqui. No plantel contavam com o veterano Vlad Divac e ainda com um jovem atirador furtivo chamado Peja Stojakovic. Nesse ano acabam a época com um recorde de 44-38 que não era nada espetacular, mas sim o início do que estava de bom para vir. Nesse ano, na primeira ronda dos playoffs, defrontaram os LA Lakers e depois de estarem a perder por 2-0, conseguiram empatar os playoffs, ficando com um jogo decisivo para ser disputado em Los Angeles, onde os Lakers venceram e fecharam os playoffs por 3-2. De recordar que antigamente a primeira ronda dos playoffs era apenas feita a 5 jogos e isso só mudou até em 2003. Na época seguinte, os Kings voltaram mais fortes. Adicionaram ao plantel o futuro All-NBA First Defensive Team, Doug Christie, o experiente base e futuro sexto homem do ano, Bobby Jackson, e draftaram ainda Idol Turkoglu. Nesse ano, Webber registrou 27 pontos por jogo e 11 ressaltos. A juntar a isto ainda tínhamos Peja Stojakovic com 20 pontos por jogo a atirar acima de 40% da linha 3. Nessa época os Kings estiveram muito fortes, lideraram a NBA em pontos por jogo e eram top 10 no que diz respeito a defensive rating, o que lhes valeu um recorde de 55-27, o terceiro melhor da conferência. Depois de vencerem os Phoenix Suns por 3-1 de maneira fácil, os Lakers eram a equipa que seguiam, na segunda ronda. Contudo, o jogo não correu da melhor maneira à equipa de Sacramento e estes acabaram por ser limpos por 4-0. E a questão que se colocava era: será que os Kings têm o que chega para derrotarem os Lakers e conquistarem então um título da NBA? Sim sendo, os Kings tinham em mãos uma decisão muito difícil para tomar. E essa decisão prendia-se com o futuro de Jason Williams na equipa. Apesar de ser um base vistoso, com uma qualidade de passe e visão de jogo incrível, a verdade é que era um bocado inconsistente. Assim sendo, o front office de Sacramento tomou a decisão difícil. Trocou Jason Williams por Mike Bibby, um jogador mais completo overall, mas menos vistoso a jogar, o que levou a algumas críticas dos adeptos dos Kings. Contudo, esta foi sem dúvida uma aposta ganha e Bibby tornou-se uma das caras do franchise desde o momento que chegou até mais ou menos 2008, momento em que saiu da equipa. Chegamos então ao ano mais memorável de Sacramento Kings nos últimos 20 anos, provavelmente. Uma época que até parecia estar condenada com a lesão de Chris Webber, que o fez perder 20 jogos, ainda assim os Kings conseguiram um recorde de 15-5, muito devido à consistência de Mike Bibby e Doug Christie, num frontcourt incrível, bastante bem organizado defensivamente e ainda melhor ofensivamente. Quando Webber voltou, as coisas melhoraram ainda mais. Com Bibby e Webber a correrem muitas vezes o pick and roll, Peja Stojakovic ficava muitas vezes aberto e tinha muitos open looks, o que lhe deu então a reputação de um dos maiores atiradores furtivos da história da NBA. Nesse ano registrou 21 pontos por jogo, a atirar 41% da linha 3 pontos. Mas claro, a estrela da companhia era Chris Webber, que acabava a época com 24.5 pontos por jogo, 10 rebounds e pouco menos de 5 assistências, com uma eficácia de campo de 50%. Nesse ano, os Kings acabam com o melhor registro da NBA, 61-21, e preparavam-se então para ir para os playoffs. Primeira ronda dos playoffs defrontaram os Utah Jazz, liderado pelos veteranos John Stockton e Karl Malone, onde os Kings venceram por 3-1. A série foi bem disputada, contudo, todos os jogos tiveram menos de 100 pontos para cada equipa, ou seja, era um jogo que foi bastante difícil a nível defensivo. De seguida, defrontaram os Dallas Mavericks. Os Dallas Mavericks vinham como a equipa mais eficaz da NBA e uma das melhores defesas. Ainda assim, os Kings conseguiram vencer a eliminatória por 4-1 e chegavam assim à final da Conferência Oeste, onde iam defrontar os Los Angeles Lakers.
Esta série foi uma das melhores séries dos últimos anos de playoffs da história da NBA. Ninguém tinha dúvidas que o vencedor deste jogo, ou seja, desta série, iria ser o campeão da NBA. No início, a série começou por cada equipa ganhar 2 jogos, cada um ganhou um jogo em casa e fora, e no jogo 4, os Sacramento Kings estavam a vencer por 2 pontos, e no último segundo jogo, Robert Horry, depois de um rebound feito por Shaquille O'Neal, marcou da linha de 3 pontos, tornando-se um dos momentos mais icónicos da história dos playoffs da NBA, salvando assim os Lakers de ficarem a perder por 3-1. Mas ainda assim esperava-se uma retaliação dos Sacramento Kings. E no jogo 5 da eliminatória, desta vez foram os Kings a serem clutch. Mike Bibby acerta um jump shot com cerca de 10 segundos do fim do jogo, que leva a eliminatória para 3-2 a favor do Kings. Nesse jogo marcou 23 pontos e foi apenas superado na sua equipa por Chris Webber, que marcou 29 pontos. Assim chega a fatídica noite de 31 de maio de 2002. Num jogo taco a taco, que os Lakers acabaram por vencer, aconteceram muitos lances duvidosos. Sendo o mais lembrado este aqui, onde em vez de ser marcado uma falta sobre a Kobe Bryant, foi marcado uma falta a Mike Bibby, depois deste ter levado com um cotovelo na cara. Num jogo onde os Lakers apenas no quarto período tiveram 27 lances livres, houve muita gente que dissesse que a NBA queria que os Lakers ganhassem porque dariam mais dinheiro de receita. E ainda quem houvesse quem associasse este jogo ao escândalo de Tim Donaghy, um árbitro que apostava nos seus próprios jogos. Em 2008, este mesmo árbitro alegou que o jogo 6 entre os Kings e os Lakers foram manipulados pelos árbitros para que houvesse um jogo 7 da série. Ainda assim, nada acabou por ser provado em tribunal e isto continua a ser então uma das maiores controvérsias da história da NBA. Mas nada estava perdido. Ainda havia o jogo 7 que podia ditar então que os Kings passassem à final. Num jogo bastante disputado também, Peja Stojakovic esteve ao rival da linha de 3 pontos, juntamente com Mike Bibby. O jogo acabou por ir a prolongamento, onde os Lakers venceram, chegando assim a mais uma final da NBA que acabariam por vencer também. Mas, apesar da frustração, havia esperança em Sacramento, para a época 2002-2003. Contudo, essa esperança começava a desaparecer. Chris Webber rompeu os ligamentos cruzados e os Kings decidiram trazer Brad Miller para ajudar a colmatar a lesão do Webber. E este chegou mesmo a ser All-Star neste ano, o que mostrou então ser uma boa contratação para a equipa. Ainda assim, Webber não recuperou a tempo dos playoffs e estes foram eliminados na segunda ronda pelos Mavs por 4-3. Webber regressa assim na época 2003-2004, mas nunca mais foi o mesmo, e a equipa foi-se perdendo. Webber perdeu aquela capacidade de correr o campo que tanto era que o conheciam e a sua capacidade de explosão, e no jogo contra os Timberwolves falhou então um game winner que podia ter levado o jogo para prolongamento. Ainda assim, e apesar de tudo, estes Kings foram uma das equipas mais underrated da NBA, jogavam um jogo como ninguém e eram sem dúvida as equipas mais espetaculares no novo milénio de se ver jogar. Tinham uma capacidade de partilhar a bola entre os jogadores muito comparável se calhar ao jogo dos Miami Heat desta última época que passou, ou até mesmo dos Golden State Warriors, apesar de não terem a quantidade de jogadores de atirar de 3. Quem sabe se ganhassem aquela série contra os Lakers em 2002, podiam-se ter mesmo tornado campeões da NBA e podíamos estar aqui a falar de uma nova dinastia, liderada por Chris Webber, Mike Bibby e Peja Stojakovic. E pronto, esta foi a história dos Sacramento Kings desde o início dos anos 2000 até mais ou menos 2004. Como vocês viram, a lesão de Chris Webber e os erros de arbitragem no jogo 6 da final da Conferência Oeste ditaram com que esta equipa nunca tenha conseguido ganhar um título da NBA. Ainda assim, foi das equipas mais espetaculares que eu vi jogar e de certeza que muitos fãs da NBA partilham a mesma opinião. E pronto, já sabes, se gostas deste tipo de conteúdos, partilha o canal, deixa like e subscreve. Muito obrigado.